Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 8:49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jairo era príncipe da sinagoga. E ele, vendo Jesus, ele foi até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus, né? Pedindo para que Jesus fosse à sua casa, porque a sua filha estava muito doente, né? Quase à morte. E a sua filha era de quase 12 anos. E a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus estava indo, né? Com Jairo, né? No percurso para chegar à casa de Jairo, a palavra do Senhor vai falar que Jesus foi parado no meio do caminho. E a palavra do Senhor já começa falando conosco nessa manhã. Que às vezes nós colocamos, né, algo, né, diante do Senhor e algo acontece, né, e Jesus para no meio do caminho. E quando Jesus para no meio do caminho, né, é onde é difícil, vem aquela aflição, né, vem aquela agonia. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele foi parado no meio do caminho por uma mulher que já há 12 anos, né, sofria com uma hemorragia. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que a filha de Jairo estava quase à morte, mas essa mulher também já tinha 12 anos sofrendo dessa enfermidade. E o Senhor já começa falando conosco. A gente, né, roga, suplica ao Senhor que vai até a nossa casa, que resolva nosso problema, que nosso problema é urgente, que o Senhor tem que entrar logo e resolver. E aqui a palavra do Senhor já começa nos ensinando que às vezes é necessário o Senhor parar no meio do caminho, porque tem alguém com uma causa mais urgente do que a sua, como era o caso dessa mulher aqui. Era 12 anos sofrendo dessa enfermidade, né? Dessa hemorragia. E só quem é mulher sabe, né? Quão difícil deve ter sido para essa mulher, né? Ter passado por esse período aqui de sofrimento. E a palavra do Senhor vai falar, irmãos, que Jesus parou ali quando aquela mulher tocou a orla da sua veste, que a palavra do Senhor vai falar. Que ela foi por trás e tocou a orla da veste do Senhor. Ela não gritou, não pediu ajuda para o Senhor. Ela foi ali, né? Quietinha ali no meio da multidão e só tocou. Porque aquela mulher tinha uma fé tão grande que ela pensou, se eu tão somente tocar, né? Eu serei curada. E o Senhor, né? Já começa aqui também nos ensinando, né? Uma lição. Que essa mulher teve essa fé assim tão grande, que venhamos ter a fé, né, que essa mulher teve aqui, de ir até Jesus ali, mesmo ela num estado, né, de fraqueza, né, porque não foi fácil 12 anos, né, naquela situação ali, na verdade não era nem para ela estar viva, ali foi o Senhor, né, que sustentou ela. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor falou, quem me tocou? Porque de mim, né, saiu virtude. E a palavra do Senhor vai falar que ela ali, quietinha no meio da multidão. Mas o Senhor também já começa falando conosco. Que quando nosso milagre chegar, quando o Senhor realizar o que Ele, né, prometeu na minha e na tua vida, não é para nos calarmos. Não é para ficarmos, né, quietinha ali no meio do povo, não, no meio da multidão, não. Quando o nosso milagre chegar, é para a gente anunciar, é para a gente falar. Porque aquela mulher foi quietinha ali, né? Até receber o seu milagre. E quando recebeu, ela ainda ficou meio receosa, né? De se manifestar ali no meio do povo. Mas a palavra do Senhor, né? Também vai falar que foi necessário ela, né? Se manifestar. Porque ela tinha que contar aquele milagre que o Senhor tinha feito na vida dela. Porque o Senhor vai falar que ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha com os médicos e não tinha conseguido a sua cura. Porque tem problema, tem situação, tem causa na minha e na tua vida que não é para o homem da terra fazer, que é para o Senhor fazer.
porque o nosso milagre vai ser exclusivo, vai ser o Senhor quem vai fazer. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor vai falar, né? Que quando ela estava ali naquela multidão contando, né, o que tinha acontecido, chega um da casa de Jairo e fala: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, ela já morreu. E quando Jesus ouviu, né, aquela palavra ali, Jesus falou para Jairo, né? Não temas, crê somente. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus foi, né, com Jairo até a casa dele. E quando Jesus, né, chegou até a casa de Jairo, a palavra do Senhor vai falar, né, que todos, né, estavam ali pranteando, né, a menina chorando, e Jesus, né, falou o povo, né, não chores, porque, né, ela não está morta, a menina, ela apenas dorme. E a palavra do Senhor vai falar que eles riram ali, né, do Senhor. E aonde há incredulidade, né, o Senhor não trabalha. E no 51 vai falar assim, irmãos: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E o 54 vai falar assim: mas ele, pegando-la na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou a ela, e logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar, né, que o Senhor, ele não trabalha, né, onde há incredulidade. Aquele povo, né, era incrédulo, aquele povo riu, né, de Jesus, quando Jesus falou, né, que a menina não estava morta, que apenas dormia. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o Senhor não permitiu com que aquele povo, né, participasse ali, né, daquele milagre ali que ele ia fazer, né, de ressurreição daquela menina, né, por causa mesmo da incredulidade daquele povo. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o Senhor, né, escolheu ali, né, alguns dos seus discípulos, né, e a mãe e o pai da menina. E quando entrou Jesus, né, mandou com que aquela menina se levantasse. Por quê? Porque o Senhor, ele é a própria ressurreição. Então somente basta uma palavra do Senhor para o que está morto na sua vida, né, voltar a reviver. Eu não sei o que está morto na sua vida, qual é a sua impossibilidade, o que é impossível na sua vida. Mas clame ao Senhor, faça que nem Jairo. Jairo não desistiu e ele creu ali até o fim. Mesmo quando veio aquela palavra ali, né? Que a sua filha estava morta. Mas o Senhor falou: não temas, crê somente. E ele creu no seu milagre. Ele creu que Jesus, né, ia fazer algo ali. E Jesus fez. E Jesus, né, foi até a casa dele e devolveu a vida, né, à filha dele, porque o Senhor, ele é a própria vida. Então, irmãos, não importa qual seja, né, o impossível na sua vida, clame, faça que nem Jairo, né? Clame e creia no Senhor, porque o Senhor, ele é Deus do impossível. Ele faz o impossível, o que eu e o que você não podemos fazer, né? Que venhamos colocar, né, diante do Senhor, porque o Senhor pode. Que venhamos crer no Senhor, que venhamos crer no que o Senhor falou conosco e nos apegar, né, à palavra e ao Senhor, porque o Senhor, assim como ele deu vida à filha, né, de Jairo, ele vai dar vida, né, a esse seu sonho, a esse seu projeto, o que você colocou diante dele. Então, somente creia. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra também que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor fala, Senhor, conosco. Obrigada porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que realiza, Senhor, os nossos sonhos. O Senhor é o Deus que realiza, que faz tudo quanto o Senhor coloca, né? Tudo quanto a gente coloca diante do Senhor. Então, Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, de saúde na tua presença e te pedir, Senhor,
Que aonde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Senhor. Que o Senhor venha estar suprindo a necessidade, Senhor, dos teus filhos também. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, tão somente creia que o Senhor vai realizar, né, esse sonho, esse projeto que você tem colocado diante dele. Amém?